A pedra colocada. Durante uma reunião missionária, um jovem estudante do curso missionário se dirigiu à frente e contou uma impressionante história. O relato de Guilherme, cheio de emoção e gratidão, conta como em sua infância Deus, de forma maravilhosa, salvou a vida de sua família e de um grupo de pessoas. Uma história para ser lembrada e contada com o objetivo de fortalecer a fé no amor e no poder de Deus. Transcorria o mês de junho de 2001. Guilherme ainda não havia completado 4 anos quando sua família decidiu participar de uma excursão que sairia de Brasília com destino a Porto Seguro, na Bahia. O passeio estava sendo aguardado com grande expectativa e, ao chegar o dia, todos estavam prontos para viajar e desfrutar do roteiro programado. A viagem transcorreu como previsto e a excursão chegou ao seu destino. Em Porto Seguro, a família de Guilherme e as demais pessoas seguiram um belo roteiro programado pela guia de turismo que os acompanhava. Guilherme corria, brincava e aproveitava cada momento que passava visitando os pontos turísticos da cidade. Após 7 dias, o grupo fez os preparativos para o retorno a Brasília. Todos ocuparam seus lugares no ônibus e aproveitaram para descansar e relaxar durante o percurso de volta. A viagem duraria várias horas devido à longa distância entre as 2 cidades. Após uma noite inteira de viagem, o sol começava a despontar. O trânsito estava tranquilo e o motorista que conduzia o ônibus estava em velocidade adequada para a rodovia. A mãe de Guilherme, que na época estava muito interessada na palavra de Deus, realizava vários estudos bíblicos com o objetivo de se preparar para o batismo e já ensinava ao pequeno as coisas maravilhosas da Bíblia. Aquele passeio foi uma ótima ocasião para mostrar ao filho as belezas da natureza e o amor do Criador. Nesta excursão estavam também sua tia e seu primo. Era por volta das 6 horas. A manhã parecia muito agradável e os passageiros dormiam tranquilos. A paisagem contava com mata verde, vales e desfiladeiros. Particularmente, aquele trecho era margeado por uma ribanceira que terminava em um vale fundo a uma grande distância. Num determinado momento, o motorista avistou à frente um caminhão que vinha em sentido contrário. Porém, ao prestar mais atenção, observou que o caminhão estava na contramão e vinha em sua direção. A julgar pela velocidade do caminhão, a colisão seria certa e fatal. Todo motorista sabe que em situações como esta é preciso agir com rapidez para evitar um acidente. Com poucos segundos para pensar, o motorista jogou o ônibus para a lateral da pista e conseguiu desviar do caminhão, que desapareceu na estrada. Ao jogar o ônibus para fora da pista, tudo que o motorista tinha à sua frente era o desfiladeiro e era impossível se desviar dele. Iriam cair e rolar até lá embaixo. O veículo certamente ficaria destruído e os passageiros dificilmente escapariam com vida. Realmente, o trajeto do ônibus desgovernado seria aquele se algo não tivesse ocorrido. O motorista, aflito e desesperado, já esperava pelo pior quando o melhor aconteceu. De repente, o ônibus, cujo destino era o fundo de um desfiladeiro, simplesmente foi impedido de descer. Com um forte solavanco, ao precipitar-se para baixo, o veículo bateu numa pedra, passou por cima dela e ficou preso com a parte da frente virada para baixo e a parte traseira ainda tocando o asfalto do acostamento. Preso pelo meio naquela pedra, o ônibus milagrosamente não caiu naquela perigosa ribanceira. Com o barulho e o movimento brusco, os passageiros acordaram assustados, sem entender o que estava acontecendo. Ao perceber a situação de risco, um dos passageiros, que era fuzileiro naval, ajudou no controle e
começou a orientar as pessoas, conduzindo a todos para a parte de trás do ônibus, que, devido à posição que se encontrava, balançava um pouco. Apesar do susto e do medo, não houve tumulto e ninguém se feriu. Um a um foram saindo pela janela de emergência. Guilherme foi o segundo a sair do ônibus. Sua mãe o pegou no colo e ambos saíram e ficaram aguardando os demais passageiros do lado de fora. Todos conseguiram sair com segurança. A polícia local e os bombeiros foram acionados e em pouco tempo chegaram ao local do acidente. Após uma vistoria em torno do ônibus e o relato do motorista, um dos policiais rodoviários parecia confuso e muito intrigado. Ele olhava toda aquela situação, o veículo preso pelo meio numa pedra, e não conseguia entender como aquilo seria possível. Foi então que a mãe de Guilherme, junto com a guia de turismo e outras pessoas, ouviram do policial algo que os deixaram perplexos, sem palavras e ao mesmo tempo agradecidos. Segundo o policial, que conhecia muito bem a área devido às constantes rondas que fazia por ali, aquela pedra nunca esteve ali antes. Houve um momento de indagação. As pessoas não podiam acreditar no que ouviam. Como assim? Aquela pedra nunca esteve ali. E o policial repetiu com toda a convicção que aquela pedra não existia, nunca esteve ali, nunca foi vista antes. Naquele local não havia pedra alguma. Foi um momento de grande comoção. Todos entenderam finalmente que haviam vivido um grande milagre e se juntaram para agradecer a Deus. Foi sugerido que fizesse uma oração em gratidão ao Pai Celestial por ter colocado aquela pedra ali para impedir que caísse ao fundo do precipício. Após algumas horas, o ônibus ficou pronto para seguir viagem e levar para casa um grupo de passageiros que acabara de receber uma segunda chance. Pessoas que foram salvas pela misericordiosa providência de Deus. A família de Guilherme chegou em segurança. Sua mãe logo se tornou fiel seguidora de Jesus e Guilherme, ao se tornar um jovem, dedicou sua vida a Deus como missionário. Ele nunca se cansa de relatar esse episódio de como Deus salvou sua vida naquele acidente usando uma pedra colocada na beira da estrada. Se você gostou dessa história, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber novas histórias. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.